Não chegou ao fim o caso Vitória Lohane, adolescente de 14 anos que desapareceu do interior de São Paulo e depois foi encontrada em uma área de canavial, em uma cova rasa, encontrada por um senhor de idade. Não chegou ao fim e eu tenho total convicção disso e a gente vai bater um papo nesse momento. Serei bem breve aqui com algumas análises a qual muita gente já observou isso e a gente vai explicar. Bom, apesar do Miguel ainda estar preso, seguindo nas investigações, pois a polícia só veio realmente concluir a prisão dele, ao menos por 30 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias, depois de ter encontrado o corpo. E há muitos indícios que realmente foi ele que acabou cometendo esse crime bárbaro, né? A gente viu que a polícia já fez todo o levantamento de perícia, o que a polícia precisava com o corpo da adolescente, já foi feito e agora liberado para a família. Mas as investigações, principalmente para saber se existiu outros tipos de crimes e se teve mais pessoas envolvidas, ainda continua, pois existem muitos indícios, fortes indícios. Como, por exemplo, o próprio motociclista querendo dar aquela carona a ela é um também investigado. Apesar das pessoas aqui no canal falarem, e aí vai investigar o motociclista, teve um rastro de moto, mas esse rastro de moto pode ter sido também um rastro de carrinho de mão. Então, gente, tem muitos acontecimentos dentro desse cenário que você vai entender, tá? Claro que muita gente está ligada a essa investigação. Porque tem culpa no cartório? Não, não é porque tem culpa, mas precisa ser analisada. Até mesmo os pais vão, sim, prestar depoimento, lógico e óbvio, mas o fato de ser convidado, ser convocado para ir na delegacia, não significa que está ligado. A polícia precisa cercar todas as informações para, assim, chegar a uma conclusão. Né? Como, por exemplo, o caso do motoqueiro. Muita gente falou, mas o motoqueiro não tem culpa, não tem culpa. Então, assim, o motoqueiro estava naquele local e foi um dos últimos a falar com a adolescente. Né? E também teve o questionamento aqui do público perguntando o que é que ele estava fazendo, convidando essa adolescente, porque, em primeira mão, ele falou que estava apenas dando uma carona, querendo dar uma carona. Um homem querendo dar uma carona a um adolescente de 14 anos, sendo que é uma área que quase todos se conhecem e a distância não são tão longe assim. Dá para ir andando. O que é que ele estava querendo dar? Assim, é amigo do pai? É amigo da mãe? Por qual motivo ele queria dar essa carona a uma adolescente, né? 14 anos. Então, será que ela estava com o pé machucado? Será que ela estava com medo? E acabou pedindo socorro a ele, ou ele observou que ela estava correndo um perigo, porque logo em seguida passa um homem atrás, que é o Miguel, passou por trás e acenou. Então, por que esse cumprimento? Será que as pessoas realmente se cumprimentam aí no interior de São Paulo, nessa localidade, todos, mesmo que não conheçam, porque ele disse que não conhecia só a menina que ele conhecia de vista, mas ainda assim teve aquele aceno. Então, aquele aceno, será que foi um código? Será que não foi? E porque a moto, né, um ponto também muito bem visualizado, e porque a moto estava em uma direção, porque a gente, quando para o carro, para uma moto em uma direção, é porque a gente estava seguindo aquele trajeto. E, de repente, quando o homem passa por trás do Miguel, depois de acenar a mão, passou, ela segue, né, o caminho do pontilhão, segue o pontilhão, ele vira a moto e vai na direção, tipo que mudou o percurso de uma forma, né, fez aquela mudança, a moto tá assim, ele vira e vai. Então, tudo isso a polícia tem que investigar. Então, não quer dizer que ele seja o culpado, mas ele estava em um cenário, foi o último a falar com a vítima e precisa realmente ser ouvido. E as testemunhas que falaram que tinha um carro prata, depois tinha um carro preto e voltou para o carro prata, que a polícia já tirou essa hipótese de ter sido o carro, porque duas testemunhas, na verdade três, né? Teve uma que estava com a namorada, ouviu os gritos de socorro, mas ele, por medo, ou não sei porquê, ele voltou para entregar o celular, porque geralmente a gente corre para cima com o celular para tentar filmar, tirar uma foto, pedir um socorro. Ele voltou para entregar o celular à namorada, e assim, quando chegou, mas não ouviu barulho de carro, não ouviu barulho de nada, mas teve essa outra situação que disse que tinha carro, né? Então vai ser ouvido todos precisam ser ouvidos e a conclusão vai chegar
no que estava diretamente ligado e indiretamente ligado, como também muitos falaram que viram ela dentro do carro e tentaram pegar o carro e tentaram parar o carro, enfim. Então, essas informações também podem ser levadas em consideração para que a polícia entenda que tudo isso pode ter sido um mecanismo para despistar a polícia. E por que ela não entrou? Porque ela entrou, também tem a questão muito suspeito ao nosso ver, né? A questão do Gabriel, que trabalha na lanchonete, que primeiro Yasmin some na mesma região, da mesma maneira, do mesmo modo. Yasmin teve uma briga com a ex-namorada dele ou dela, sei lá, teve a briga e em seguida Yasmin some. Depois teve uma pequena desavença entre a namorada dessa pessoa que trabalha ali naquela lanchonete e depois volta às pazes com a Vitória. Então, enfim, então todos precisam ser ouvidos, até mesmo atitudes, gestos, tem sim realmente que ser ouvido para que chegue a uma conclusão. Eu vi aqui, né, nos comentários, não só aqui, mas por aí afora, muita gente comentando sobre a mãe, dizendo que a mãe tem culpa. Gente, ó, eu seria injusto julgar uma mãe que teve um deslize com seu filho, tá? Sabemos que os dias de hoje a gente precisa ter uma grande atenção, grande cuidado com nossos filhos, mas a zona de conforto, talvez a zona de conforto, deixou ela permitir com que a filha saísse um dia de domingo, que é um dia, um horário, eu acho que em todos os estados, municípios, quando chega no dia de domingo, no horário de 8, 9 horas da noite, já começa a diminuir o fluxo de pessoas, talvez o fluxo ali naquele momento tenha diminuído e a mãe permita, sendo que o pai seria mais rigoroso, não deixava tanto. Então teve muita gente que está associando a mãe, mas o que ela está passando hoje talvez seja uma punição por algum erro que ela cometeu, o sofrimento dela. Então ela hoje se culpa por ter permitido a sua filha sair 10, 11 horas da noite de casa, sendo que ela não teve tanta atenção assim. Talvez uma falta de responsabilidade, mas o julgamento hoje acaba destruindo mais essa mulher, porque por mais relapsa que seja uma mãe, não quer ver o fim trágico do seu filho, principalmente uma criança, um adolescente que todo mundo gosta, é uma adolescente que vivia no meio das pessoas, era alegre, feliz, estudiosa, educada. Então classifica isso. Inclusive, trouxe também algumas informações, ela trouxe de umas redes sociais, que ela conseguiu pegar e entregou para a polícia, que a polícia segue com a maior total sigilo possível para que isso não seja aí, tenha como, né, burlar o próprio sistema, as pessoas que estão envolvidas. Então a polícia se mantém em silêncio, assim como a quebra do sigilo telefônico. A polícia tem muitos e fortes indícios, mas ainda assim precisa ouvir mais pessoas, até porque precisa saber se a ligação da Vitória tem a mesma com a Yasmin, né? Então, apesar da outra delegada falar que não tem nada a ver, são casos diferentes, mas o modo ali foi um pouco semelhante. Então, a polícia também está investigando isso, está trabalhando em cima disso. Talvez uma das melhores polícias do país sobre esse episódio. Então, tem total ali e competência para poder trazer essa investigação. Existe um outro ponto também que vai saber com a coletagem do material que retirou da jovem se teve um outro tipo de violação. O Miguel, a princípio, ia ajudar, cooperar, falar, mas parece que talvez uma represária, um medo, um algo maior, ele está apreensivo com a família dele aqui fora, não quer citar nada, se mantém em sigilo totalmente, está calado. O direito, né, a justiça, é o direito de ter um advogado, ele tem um advogado, ele tem o direito, é um direito, né, que assiste a todo cidadão, respirou, teve vida, tem direito a um advogado. Então o advogado também está fazendo o trabalho dele de defender ou talvez ajudar até mesmo a polícia, mas essa investigação ela segue para ter uma conclusão. Mas ainda assim é muito cedo para julgar, né? Então isso fica a competência da polícia, mas existem muitas histórias trocadas, muito estranho, principalmente as pessoas que estão ao redor dela ali naquele momento. Trouxe algumas informações que deixaram
pairar no ar. Então, existe um cenário ao qual a gente pode imaginar que tem mais pessoas. Até porque se não tivesse mais pessoas, tenho certeza, a polícia já tinha encerrado e a gente vai estar aqui atualizando todos vocês. Vamos ter prudência, cuidado na hora de acusar, né? Para que a pior coisa que tem é a gente não ter culpa de nada e ser acusado, né, de algo que não foi feito. Apesar da mãe ter errado, em uma parte ela fala que ela errou, em uma parte ter deixado, não era para ela ter deixado, mas enfim, infelizmente aconteceu. É uma família que está arrasada, destroçada. Não desejo isso para o meu pior inimigo, eu não desejo uma tragédia desse nível, né? Quando a pessoa tá ali doente, tá acamada e vai aos pouquinhos e de repente, né? Saúde completa, tem toda a vida pela frente, então aquele susto é um baque para toda a família e imaginando que poderia encontrar ela viva, porque o tempo seria crucial naquele momento. Será que isso passa na cabeça do pai, né? O pai pensa muito isso, pensou isso muito. Será que ela ainda estava viva, ainda dava tempo e depois que ele fez isso e que depois enterrou? Então, enfim, é um cenário que não acabou ainda, chocou a todo o Brasil. Todas as equipes de reportagem estão muito tristes com toda essa situação, mas a gente vai estar aqui fazendo o nosso trabalho, continuando trazendo informações e atualizações para vocês ficarem por dentro de tudo. Beleza, turma? Um forte abraço, que Deus abençoe. Deixe sua opinião, é muito importante. Sua dúvida, quer bater um papo, deixa aqui nos comentários que será muito bem-vindo. Um forte abraço, que Deus abençoe e continue orando pela família, para que Deus conforte ali o seu coração e possa trazer ali uma paz interna para eles e que a jovem Vitória descanse em paz. Valeu.